Estamos de volta e agora, para começar o nosso Você Bonita com Tudo, nós vamos falar sobre rinoplastia. Eu falei que até se você tiver alguma dúvida, fique ligadinho aqui no nosso programa porque vai ser muito esclarecedor. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o André Colenari, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo bem? Seja bem-vindo. Você bonito, tudo bem? Pelo convite. Tudo bem. É muito interessante falar sobre isso porque hoje em dia muitas pessoas procuram a rinoplastia, seja por uma imperfeiçãozinha ou por um excesso ou para procurar, né, a harmonia aí do rosto. Esse é o tipo de pessoa que procura, não é, doutor? Sim, as queixas são diversas, mas a busca é sempre melhorar a estética, né, e ter um resultado, o ideal é natural, não ficar com aquela cara de cirurgia plástica. É que melhore, harmonize o nariz com a face, mas sem ficar no exagero. Mas né? A gente falou em natural, fica alguma cicatriz assim bem invisível? Como que é? Toda cirurgia deixa cicatriz, né, ou interna ou externa. Duas técnicas de rinoplastia que deixam cicatrizes em locais diferentes, né? Tem a técnica fechada, que é só por dentro a cicatriz, e tem a técnica aberta, o exorrinoplastia, que faz uma cicatriz além da interna, um pequeno cortezinho aqui na columela, que é essa parte, que fica muito escondido, fica muito discreto, difícil de ver depois. Essa técnica, que cada vez tem sido mais usada, porque ela permite uma visualização muito melhor das estruturas do nariz. Quando você levanta a pele e olha por cima, você consegue manipular melhor as estruturas, e tira totalmente, simetrizar. até Você só levanta. Só levanta. Né? Então você enxerga o osso, a cartilagem mais exposta. Então algumas assimetrias você consegue corrigir com uma melhor visão, consegue fazer alguns enxertos de cartilagem fixando melhor, porque a cirurgia de hoje, a cirurgia mais moderna, ela tem muito de manipulação das estruturas, não só retirando. Antigamente, né, se tirava muito, então o nariz ficava curto, muito arrebitado, era uma rinoplastia redutora, digamos. Hoje se chama de rinoplastia estruturada, que além de você tirar o excesso, você coloca parte da cartilagem que foi tirada do septo, por exemplo, para afinar a ponta, deixá-la mais delicada, melhorar algumas imperfeições e também melhorar a parte funcional do nariz, né? Porque quando você mexe na cartilagem, você altera alguma válvula do nariz, alguma parte que é importante na função. Você precisa refazer isso. André, você trouxe algumas imagens para a gente ver, não é isso? Já pode colocar para a gente vendo, a gente vai explicando em cima delas. Pode soltar aí. Enquanto eles vão colocando, até a pergunta, olha só como que fica. Então, essa é a ideia do resultado natural. Quem conhecer depois a pessoa da cirurgia, não saber que ela operou. Lógico, de tão natural que está, lógico que vai ter uma diferença visível do resultado. E tem aquela pergunta muito comum, Marisiá, eu posso ter tal nariz? Não, né? A gente está baseado na genética do paciente. Então, a gente tem que manipular osso, cartilagem, tipos de peles que são diferentes. Então, um paciente que tem um nariz muito grosso, com uma pele muito grossa, ela nunca vai conseguir ter uma ponta muito fina, porque a pele não permite. E tem que ver também toda a simetria do rosto. Não dá tem que se adequar ao biotipo do paciente. Nariz e ficar um nariz fora de um rosto. Exatamente. Fica esquisito, não condiz. Não pode falar, nossa, o nariz ficou bonito, pena que não combina com a cara. Não, mas antigamente era muito feito o que o paciente mais queria, tanto que você vê, né? Agora essa é uma outra demonstração. Essa é a cicatriz, então da técnica aberta, da exorrinoplastia. Nem dá pra ver. Exatamente, sempre fica uma cicatriz, mas é muito delicada e difícil de ver. No começo fica vermelhinha, com o tempo ela vai clareando e depois fica realmente bastante imperceptível, apesar de existir. Não, fica muito sutil, muito. É por isso que essa técnica ela tem crescido muito e cada vez mais. E já mais da metade dos cirurgiões André, já optaram por ela. Então aquela outra cicatriz que a gente vê bem acentuada é uma outra forma de se fazer rinoplastia? Não, é que a cicatriz da rinoplastia fechada você não vê, na verdade. Agora, por exemplo, se você precisa diminuir a asa nasal no nariz que tem as asas nasais largas, aí ela acaba ficando uma cicatriz em torno da asa nasal. Mas daí é uma técnica para alguns pacientes que tem essa parte aumentada. Tem muita artista que fez, você vê a diferença, eles colocam fotos antigas e atuais e você vê a diferença e fica perfeito. Essa é a estrutura nasal, então o osso e a cartilagem, a parte em azul é a cartilagem, né, para mostrar o que a gente vai falar para frente, né, para ter uma noção da estrutura. Então, a maioria dos pacientes tem o dorso alto, né,
que é a giba, que a gente chama a parte do osso e da cartilagem proeminente, que se tira para deixar o nariz mais reto, mas também aquela bolinha da ponta, né, que são as cartilagens alares, que fica aquela bolinha. Então a gente diminui a bolinha para ficar mais delicado, mais fininho e consegue deixar mais pontiforme. Né? Lógico que a percepção disso, do resultado, tem a ver também com a pele. Se você tem uma pele muito grossa, a gente mexe, faz um monte de coisa embaixo, quando você joga a pele grossa em cima, ela esconde muito do que foi feito. Então precisa até fazer um pouco mais a manipulação interna, um pouco mais forte, mais enxertos para tentar afinar. Mas a gente é um trabalhão, é uma engenharia, digamos assim. É uma obra a gente mexe muito por baixo e joga a pele por cima. E tem casos que tem necessidade de fazer fratura para mexer, para chegar no resultado que foi almejado pelo paciente? Sim, quando fazer a fratura? Essa pergunta é uma pergunta super frequente, né? Eu vou ter fratura, não vou ter fratura, minha amiga teve fratura ou não teve. Isso depende do nariz, né? Não do médico. Por exemplo, né, nesses desenhos que a gente vê, tem a giba, aquela parte de cima que está em vermelho que vai ser retirada. E a da ponta em vermelho é a cartilagem alar que deixa aquela bolinha. Então, quando você retira a giba, fica aberto o teto do nariz, fica uma parte aberta. Isso pode ser visível através da pele, um buraco, e também fica mais larga o nariz, né? A ponta do nariz, porque ela é uma pirâmide. Se você tira a ponta da pirâmide, quando você olhar, parece que a pirâmide está mais larga, porque não tem mais ponta. Então, nesses casos, precisa fraturar, né, para fechar a pirâmide novamente, ela voltar a ficar fina. Então era assim, tirou a ponta, ficou aberto e ficou larga. Então você precisa fraturar aqui para trazer para o meio e refazer a pirâmide, para o nariz voltar a ser fino e mais estreito. Nossa, porque senão ele fica... Não dói nada. Não dói, incrível. Poxa vida, mesmo depois de tudo... Você faz uma fratura e não dói. Olha que maravilha! Exatamente, é interessante. A queixa maior no pós-operatório, que costuma ser tranquila, é sentir o nariz um pouco entupido, né, porque está inchado por fora, inchado por dentro, e tem um inchaço, uma equimose, uma roxidão, que pode ficar até uns 14 dias, dependendo da facilidade do paciente de sangrar e também se foi feita fratura ou não, o tipo de pele. Né, a gente tem uma técnica também que você pode enfraquecer o osso antes de fraturar, então é tipo uma serrinha, que você enfraquece ele. Essa serra e daí enfraquece o osso. Enfraquece. Então, quando vai fazer a fratura, não é no formão, digamos assim, na porrada, né? Você fratura na mão como se fosse uma casca de ovo. É que quando a gente fala em fratura, já imagina então logo passa uma aquela porrada, coisa. Então, você consegue você enfraquecer e fraturar na mão como fosse uma casquinha de ovo, né? A fratura em galho verde, ela fecha sem ter um trauma tão grande. Então, com isso, a roxidão vai ser menor, o inchaço vai ser menor. Lógico que cada paciente evolui de uma forma. André, hoje tem muita modernidade, por isso que a gente vê esses resultados tão bonitos, né? Você vê a diferença da rinoplastia lá de trás e a de hoje. O que mudou? Então, antigamente era a rinoplastia redutora, digamos assim, se tirava muito dorso, muita cartilagem, muito osso, o nariz ficava pequenininho, muito arrebitado muitas vezes e não natural. E não infrequentemente podia ter um problema respiratório, porque se mexia muito na estrutura das cartilagens, das válvulas que a gente precisa ter para respirar, e não se refazia isso. Hoje, o resultado sempre que se busca é um resultado mais natural e se usa muito a cartilagem que tira de alguma parte, ou do dorso, ou do próprio septo, para remodelar e refazer a estrutura de uma forma adequada para permitir que você volte a respirar, etc. Né? E a ponta. Então, evolui muito não só na busca de um resultado mais natural, como você hoje reconstrói as estruturas que você acabou mexendo para reduzir o tamanho. Também pode usar, por exemplo, alguém tem um desvio de septo, não respira direito. O desvio de septo é o que? Essa parte do meio do nariz, porque o nariz é uma pirâmide com uma parede no meio que é o septo. Se tem esse septo desviado, ele tampa uma das entradas de ar. Daí você tirando uma parte do septo, que é de cartilagem e de osso, você tem esse material, fica reto, respira melhor e você tem esse material para usar. Então você pode modelar ele e usar ou na ponta para afinar, ou no dorso até para aumentar. Paciente que tem o nariz rebaixado, né? Nem todo mundo tem o nariz alto, às vezes põe o nariz negroide, que você pode modelar e pôr em cima, Nossa, no isso dorso. É ótimo. Hoje tem tantas possibilidades. Tem várias possibilidades. Toda. Por isso que a técnica aberta, que você enxerga melhor, ela está muito divulgada, porque você faz muito mais coisas do que se fazia antes. Antes só tirava, hoje você tem que remodelar, adequar mais. E tem mais uma imagem, eu queria dar uma olhadinha para a gente comentar em cima, pode soltar para a gente.
ali. Então esse é o porquê da fratura, Marisa. Está vendo? Aquela linha laranja é onde é feita e aí em cima o primeiro desenho em preto e branco é aberta, né? Depois de tirar o dorso fica a pirâmide aberta. Então você fraturando na base dela e trazendo ela para o meio, você refaz. Então afina a base do nariz, ele fica mais delicado e você fecha o topo, né? Eu fico imaginando uma pessoa vendo uma cirurgia dessa. A gente já viu em vários programas aí de canal fechado, que aí tem todo o procedimento. Você fala, nossa, é extremamente agressivo. Como será a recuperação dessas pessoas? Em até quanto tempo a gente consegue ver o resultado final depois do desinchaço, depois de desinchar bastante? Assim que acaba a cirurgia, você tem um inchaço que não é muito grande, né? Eu até costumo tirar uma foto para ter um padrão para mostrar para o paciente, tirar aquela dúvida dele. Calma. Mas depois de 1, 2 dias incha bastante, né? Porque o inchaço não é na hora da cirurgia, ela começa, mas 2 dias depois aumenta. E pode ficar roxo e inchaço maior em 2, 3 semanas. Lógico que resultado final de rinoplastia é de 6 meses a 1 ano, porque é das cirurgias plásticas que mais demora para desinchar totalmente. O resultado final, quando nada mais vai mudar, então até 1 ano ela ainda vai mudando, mas com 1 mês você tem um outro nariz, a forma já é bem visível, sabendo que a ponta, por exemplo, ainda vai afinar, ainda tem um leve inchaço residual, né? Não é o resultado final, mas é visível a diferença. Nariz, qualquer milímetro, exatamente, você percebe uma cirurgia delicada. E demora muito a cirurgia? Depende do que a gente vai fazer, né? Pode ser só mexer na ponta, uma cirurgia de 1 hora e pouquinho. Agora você vai fraturar, fazer vários enxertos e ter uma cirurgia mexer no septo, aí é uma cirurgia de 3 horas, às vezes um pouco mais. O leque de opções que a gente tem e de técnicas é muito grande, né? Então pode ser uma cirurgia mais rapidinha, com anestesia local e sedação, com alta no mesmo dia, ou pode ser com anestesia geral com alta no dia seguinte. E a última pergunta para a gente encerrar, só esse tipo de cirurgia corre algum risco? Toda cirurgia tem risco, né, Marise? Mas as cirurgias plásticas, das cirurgias em geral, são as menos arriscadas. Por quê? Porque primeiro só opera paciente saudável, então quem está com algum problema de saúde tem que tratar, não vai operar na hora. Segundo que a gente faz todo um check-up e tudo e também só vai para a cirurgia se está adequado. E é uma cirurgia com pouco sangramento, não mexe em órgãos importantes, veias importantes, nervos importantes. Então é uma cirurgia bastante segura, né? Mas precisa operar com especialista, em ambiente hospitalar, fazer o pré-operatório adequado e seguir também as recomendações pré e pós-operatórias, né? Que a parte do paciente é fundamental. Nossa, eu achei muito esclarecedor, é ótimo. Vocês viram toda a modernidade que a gente tem e o resultado fica perfeito, fica natural. Antigamente a gente tinha aquele medo, falar, ai meu Deus, será que dá para fazer? Antigamente parecia que tinha uma forma só, Isso, né? Não, minha amiga hoje fez, tem mais ficou recursos. torto, hoje tem tantos recursos que dá para você fazer tranquilamente, lógico, consultando sempre um especialista que entenda de verdade. André, muito obrigada pela sua participação. Me dá um beijo. Obrigada mesmo, até uma próxima. Volte sempre aqui para